O período de escolha do regime tributário do Simples Nacional mudou. Saiu hoje no Diário Oficial da União a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 186, que trouxe aí uma modificação desse período pela escolha do regime tributário para empresas já constituídas. Se antes essa escolha era lá em janeiro, agora a escolha mudou para setembro. Isso significa que empresas que desejam optar pelo regime tributário do Simples Nacional no ano de 2027 terão que fazer isso em setembro de 2026. E outra grande mudança dessa resolução, que na realidade não é uma mudança, é uma novidade, está relacionado à regulamentação da Lei Complementar 214, em que essa nova resolução trouxe lá a regulamentação pela escolha pela opção do regime regular do IBS e da CBS para empresas do Simples Nacional. No ano de 2025, em janeiro, saiu a Lei Complementar 214, trazendo uma nova sistemática da tributação sobre o consumo. E essa lei fala que todas as empresas são contribuintes do regime regular do IBS e da CBS, mas nem todas são do regime regular. Em regra, empresas do lucro presumido e do lucro real são do regime regular do IBS e da CBS, e empresas do Simples Nacional, apesar de serem contribuintes, elas não são do regime regular dessa nova sistemática da tributação sobre o consumo. Ser do regime regular significa, por exemplo, que a empresa pode se apropriar de crédito nas aquisições que venha a fazer, ou seja, vai comprar um produto, uma mercadoria, vai contratar um serviço, ou seja, nas aquisições de bens e serviços, desde que do outro lado o fornecedor seja também um contribuinte do regime regular, por exemplo, vai permitir que a empresa do Simples Nacional e do regime regular possa se apropriar do crédito cheio, né, que essa operação vai proporcionar para ela. E esse crédito que ela vai se apropriar, ela vai poder abater, compensar naquilo que ela venha a ter que pagar de IBS e da CBS. Mas o principal ponto de análise para as empresas do Simples Nacional, se vale a pena ou não dessa opção pelo regime regular do IBS e CBS, que vale destacar, vai necessitar realizar um recolhimento por fora do documento de arrecadação do Simples, ou seja, considerando que em 2027 só teremos ainda CBS, significa que não teria mais ali, por exemplo, o PIS e a COFINS, que deixa de existir em 2027 e entra a CBS, e a CBS não vai estar mais dentro do documento de arrecadação do Simples Nacional como se fosse o PIS e COFINS. Isso vai estar por fora. Então, se vai estar por fora, vai ter que seguir a alíquota que sequer ainda está definida. E isso aí é um ponto de interrogação, inclusive para saber se vale a pena ou não ser optante do regime regular ou não. Mas uma das principais análises que as empresas do Simples Nacional precisam fazer é sobre os seus clientes. Se o seu cliente, por exemplo, é uma pessoa jurídica lá do regime regular do IBS-CBS, talvez você seja obrigado, não por opção, mas por obrigação de optar pelo regime regular. Pois o seu cliente que vai te contratar, que vai ser, por exemplo, uma empresa do lucro real, do lucro presumido, ela vai querer se apropriar de um crédito cheio de IBS e CBS. E nessa barganha, nessa negociação, talvez ela esteja em um poder de superioridade e talvez a empresa do Simples tenha que sim, optar pelo regime regular. Então não é uma opção, tornaria-se uma obrigação no sentido de que, se você não fizer isso, você vai perder o cliente. Da mesma forma, né, vai possibilitar a empresa do Simples, nas suas aquisições, de se apropriar de crédito. Mas vai ter que recolher por fora, em primeiro momento, a CBS, que em 2027 só vai ter CBS, que não vai constar isso no documento de arrecadação do Simples, e o IBS, né, que só começa de verdade em 2029, vai constar lá ainda no documento de arrecadação do Simples, o ISS ou ICMS, dependendo da atividade econômica da empresa, né? Mas o ponto principal vai ser ali de definição o seu cliente. O seu cliente é uma PJ?
se ela for uma PJ, se ela for lá do lucro presumido, lucro real, em que ela vai ser uma contribuinte do regime regular do IBS-CBS, talvez optar pelo regime, por esse regime especial, né, do IBS e da CBS, talvez não seja nenhuma opção, mas uma obrigação para você não perder o cliente. Ou então vai influenciar diretamente no preço que você cobra, no preço que você cobra do cliente pessoa física, do preço que você cobra do PJ Simples Nacional, do preço que você cobra do PJ, que é lucro presumido, lucro real. Tudo isso vai influenciar e, infelizmente, ainda não se sabe alíquota nenhuma. Há uma especulação que CBS e IBS vai ser na casa de 28 e vamos imaginar que a CBS seja de 10. Então, se você quer fazer um cálculo, uma estimativa, trabalhe ali com uma CBS de 8 a 10 para saber como que isso seria dentro, né, da realidade dessa empresa do Simples Nacional, que vai ter que optar em setembro de 2026 se quer ou não recolher o IBS e a CBS, mais uma vez, somente CBS a partir de 2027, de janeiro a junho. Vale destacar, é uma opção semestral. Para pretender recolher somente julho e dezembro de 2027, a opção vai ser em março. Diante disso, uma grande mudança, né? Uma grande resolução que traz impactos diretos nas empresas do Simples Nacional. Aquelas que querem ser do Simples Nacional têm que ficar atentas a esse novo prazo, esse novo período, que não vai ser mais janeiro, vai ser setembro. Como a apuração do Simples Nacional é anual, se opta em setembro, é claro que os efeitos seriam a partir de janeiro de 2027. De janeiro a dezembro, salvo se incorrer em alguma obrigação que cause lá o seu desenquadramento em 2027. Já o IBS e a CBS, o regime regular, em que empresas do Simples Nacional são contribuintes, mas não são do regime regular. Mas para ser do regime regular, precisa de uma conduta da empresa do Simples de optar. E essa opção deve ocorrer em setembro de 2026, se assim desejar recolher nessa nova sistemática, no qual ela vai ser obrigada a observar a Lei Complementar 214. E essa opção vai ter seus efeitos para janeiro a junho de 2027. E, se não quiser no primeiro semestre de 2027, mas só no segundo semestre, a opção fica para 2027, lá em março. Empresas em processo de constituição, por exemplo, a opção vai ser lá no momento do módulo de administração tributária. Empresa do Simples quer optar, opta lá na hora pelo Simples Nacional. E a partir de setembro, outubro, não sei, tem que olhar aqui novamente com mais detalhes essa resolução, vai estar disponibilizado, lá aparece já a possibilidade de empresas do Simples Nacional que vão estar constituindo ali na hora, que vai escolher o Simples Nacional, também ter a possibilidade de optar pelo regime regular do IBS e da CBS. Inicialmente, isso ia ser só habilitado em janeiro, mas me parece, teria que ver com mais detalhe nessa resolução 86, que seria já em outubro de 2026. Claro, efeitos do IBS e da CBS somente em 27. E efeitos de verdade mesmo, só CBS em 27. Seria isso, pessoal, uma mudança importante que vai impactar diretamente as empresas aqui no Brasil.